O comandante da Marinha do Brasil sentou no banco dos réus do STF. E quem conhece a história do país sabe que isso não acontece todo dia. Para uns é alegria, para outros é uma tristeza. O almirante Almir mesmo quase que saiu dali navegando num mar formado pelas próprias lágrimas. Um horror. O comandante da Marinha, quando se despede, ele tem direito a salva de canhões, tem direito a desembarque de lancha e tudo. E eu não tive nada disso. Eu havia programado toda a cerimônia no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, não era nem aqui em Brasília, porque eu comecei a minha carreira na Marinha aos 10 anos de idade, na Escola de Aprendizes de Operários da Marinha. E eu queria, depois de 52 anos na Marinha, eu queria me despedir lá. A história do Brasil é toda marcada por uma certa tutela dos militares sobre a sociedade civil. A nossa república foi inaugurada com militares tomando o poder. Ao longo dos séculos, sempre que o alto comando das forças discorda da maneira como a sociedade civil está encaminhando a política, eles tomam o poder. Normalmente, a força que lidera essa tomada de poder é o exército, e normalmente dá certo, eles costumam ser bons nisso. Só que a última tentativa falhou. E a última tentativa também teve uma outra peculiaridade. Entre os comandantes das três forças, o mais ativo pela tomada de poder era o da Marinha, o almirante Almir. Ele foi muito mais longe que os colegas do Exército e da Aeronáutica. Em setembro de 2021, chegou a colocar tanques nas ruas, bem no dia em que o Congresso votava mudanças nas eleições. O voto impresso, lembra? Hoje se sabe, era parte do plano de Bolsonaro para alegar uma fraude eleitoral e aí justificar um golpe de Estado. Como essa conspiração falhou, o Almir precisa ser interrogado na Suprema Corte, não tem jeito. Foi a Marinha, e o senhor como comandante, o senhor foi entregar um convite ao presidente da República salvo engano, com 3 blindados, não se lembra se eram 3, 4, com alguns blindados da Marinha. Eram mais do que isso. Que até... Naquele momento, alguns estavam meio esfumaçados, né? O senhor se recorda, por isso deu muita repercussão. Mas isso foi, naquele momento, até pela novidade, isso foi entendido como uma pressão ao Congresso Nacional, porque foi exatamente no momento em que se debatia na Câmara dos Deputados e seria votado. O senhor já disse que se recorda, porque essa novidade, naquele exato momento, os chineses dizem que coincidências não existem. Teria sido uma coincidência, almirante? Não existe até certo ponto. Eu acho, muito obrigado, senhor ministro, por o senhor me fazer essa pergunta. Apesar de eu ter dado uma entrevista no mesmo dia, onde me perguntaram sobre isso, uma das missões que eu me atribuí ao assumir o comando da Marinha era dar a conhecer à sociedade brasileira das capacidades da Marinha do Brasil. Ele não queria pressionar o Congresso, ele queria mostrar as capacidades da Marinha do Brasil. Por capacidades, entenda a fumaceira e a conspiração fracassada contra a República. Resta torcer para que os 80 mil homens que ele comandou um dia enxerguem em si outras capacidades. Hierarquia, disciplina, honra e palavra são coisas muito caras a nós marinheiros. Eu sou o Arvro e o que segue é um resumo do depoimento de Almirante Almir. Que nome, hein? O papel do Almirante Almir na trama golpista é um ponto de divergência nos depoimentos. O comandante da Aeronáutica diz que o Almir estava disposto a ajudar o Bolsonaro, colocando tropas nas ruas. Já o comandante do Exército, ele tenta tirar a importância dessa oferta, sinaliza que colocar as tropas à disposição não significa necessariamente apoiar golpe, conspiração, nada disso. O Almir, por outro lado, diz que nunca nem fez essa oferta aí das tropas. Ele disse que o senhor teria sido o único que colocaria as tropas da Marinha à disposição. Isso ocorreu ou não? Não, senhor. Não ocorreu. O senhor nem tocou nesse assunto. O senhor vai ter essa oportunidade. O senhor não tocou nesse assunto. Senhor ministro, como eu lhe disse há pouco,
Não houve deliberações, nem o presidente não abriu a palavra para nós. Ele fez as considerações dele, expressou o que pareciam para mim mais preocupações e análise de possibilidades do que propriamente uma ideia ou uma intenção de conduzir alguma coisa em uma certa direção. A única que eu percebi que me era tangível e importante era a preocupação com a segurança pública, para a qual a GLO é um instrumento adequado dentro de certos parâmetros, que o senhor bem sabe. Pouco depois dessa reunião, as redes bolsonaristas passaram a elogiar, a celebrar o almirante Almir. Enquanto isso, os comandantes do Exército e da Aeronáutica, que não tiveram a mesma iniciativa de oferecer as tropas, foram expostos como traidores do movimento. Tudinho nas redes bolsonaristas. O dia 14, as redes sociais passaram a atacar o general Freire Gomes e o tenente brigadeiro Batista Júnior? Sim, senhor. E o senhor sabe o motivo disso? Redes sociais, senhor ministro. Acho que o senhor é alguém que mais lida com essa questão. Mas eu nunca fui atacado por elas. Nem eu. Hoje, a justiça sabe que esse movimento das redes bolsonaristas não era um movimento espontâneo ou orgânico, era coisa planejada e financiada nos altos escalões do bolsonarismo. O senhor tem conhecimento de uma mensagem enviada uma orientação enviada numa mensagem pelo réu Walter Souza Braga Neto ao militar da reserva Ailton Gonçalves Moraes Barros, dizendo, abre aspas, senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo arbitrariedades, sendo feito ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí para frente inferniza a vida dele e da família, elogia o Garnier e, com perdão da palavra aqui, mas é a mensagem dos autos, e fode o BJ. O senhor tem conhecimento dessa mensagem? Teve conhecimento dessa mensagem? Eu tomei conhecimento dessa mensagem pela imprensa a partir do momento em que os trabalhos dessa investigação em curso foram publicados. Eu não tinha conhecimento disso antes. E aqui fica parecendo que os comandantes colocaram um preço no apoio à chamada minuta golpista. Se só o Almir quis seguir em frente com aquilo, é porque o preço dele era muito mais barato. Por isso que ele foi elogiado. O senhor saberia dizer por que a orientação era para sentar o pau no Batista Júnior e elogiar o senhor? Essa mensagem, ela diz o porquê sentar o pau no Batista Júnior. Fechado em mordomias, buscando vantagens antes do governo terminar. Então, ela diz isso. Porque me elogia, não sei. Almir não é o primeiro homem no comando da Marinha a se envolver numa conspiração. Só que ele pode ser o primeiro a deixar a força sem uma cerimônia de despedida. No STF, ele contou que não chegou a um acordo com o sucessor dele, o almirante Olsen, sobre a data marcada para a transição, que poderia acontecer durante o mandato de Bolsonaro ou de Lula. Lula, com quem Almir não queria ter nada a ver. Então o almirante Olsen, vendo aquela situação, me procurou e disse, olha, Garnier, eu gostaria de passar o comando no início de janeiro, já com o novo ministro empossado, enfim, que ele possa presidir a cerimônia. Eu entendi a posição dele, não queria criar embaraços ao novo comandante para que ele fizesse a cerimônia da forma como lhe aprovesse, mas eu disse a ele que eu tinha compromisso assumido com o ministério ao qual eu pertenci e com o qual eu ombreei durante todo esse tempo. E que, por esta razão, se ele realmente assim decidisse, eu não estaria presente. E aí, confesso ao senhor, isso não foi com alegria que eu disse isso a ele, porque nós temos cerimônias, tradições. O comandante da Marinha, quando se despede, ele tem direito a salva de canhões,
tem direito a desembarque de lancha e tudo. E eu não tive nada disso. Eu havia programado toda a cerimônia no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, não era nem aqui em Brasília, porque eu comecei a minha carreira na Marinha aos 10 anos de idade, na Escola de Aprendizes de Operários da Marinha, e eu queria, depois de 52 anos na Marinha, eu queria me despedir lá. Se a conspiração da qual o Almir fez parte tivesse saído vitoriosa, ele bem que poderia passar mais um tempo no comando da Marinha para só então se despedir na sua tão sonhada cerimônia com lanchas e tiros de canhão. Só que nesse caso, o Almir seria só mais um comandante metido em só mais uma conspiração. Sentado no banco dos réus do STF, ele tem a chance de se tornar algo muito maior e muito mais único para nossa história. O almirante Almir pode se tornar o raríssimo caso do militar de alta patente punido por conspirar contra a República. Se houver um consolo é esse, ele entra para a história de qualquer jeito, então talvez não precise chorar. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se você é novo aqui, primeiro bem-vindo, né? Em segundo lugar, queria explicar que, além da política e do cotidiano brasileiro, a gente também tenta dedicar alguma atenção à arte, à cultura, à comunicação aqui nesse canal. Mas agora estão rolando esses depoimentos no STF, então eu estou me esforçando para conseguir resumir os principais deles, ao menos. E se você quiser ficar por dentro, né, dessas novidades, se inscreve aí, eu vou ficar bem feliz e você vai ficar bem abastecido com informação. Farei o meu melhor para isso. Quem quiser pode contribuir usando o botão Valeu Demais. Mas claro, né, como sempre, é só se você quiser. Valeu!